Sou vencedor, eu sou, por isso eu vivo a cantar. Foi o que disse Cláudio Veiga Júnior e eu também estou dizendo, e agora é a tua vez de dizer, porque com o Evangelho nós somos mais do que vencedor. Esse é o nosso programa, é o nosso encontro marcado de todas as manhãs aqui pelo microfone ou pelos microfones da Esperança FM, hoje, terça-feira, 3 de junho. Lembrando você que nós temos o apoio dos nossos apoiadores. Olha aí, craque da praça. Nós temos o apoio dos nossos apoiadores. E quem são eles, craque da praça? Filezão, onde vende bom e barato, né? Um bom atendimento e um preço camarada, é o nosso amigo Filezão, é um dos nossos apoiadores desde o começo do nosso programa, viu, Cleiton Prazer? Então, um abração aí pro nosso companheiro e você que está nos ouvindo, sendo abençoado, abençoe também para ser abençoado. E também nós temos como nosso apoiador, aqui no centro da cidade, a Oba Oba Sorvete, que está aberto todos os dias de 1 da tarde, lá às 11 horas da noite, ali naquele local que para a família, como diz a Dona Lili, é um parque de diversão. E temos também, na hora de você comer aquela comidinha gostosa, o restaurante Pizzaria Vitória, que está localizado aqui bem pertinho do prédio da Esperança FM, na Tácito de Calda, aqui bem pertinho de você, ali bem em frente, eu esqueci o nome agora, mas é de decoração, bem aqui, craque da sonoplastia. Ajude eu aí, diga aí como é que é o nome, você não sabe também, né? Como é que você vai ajudar? É que eu olhei lá o ponto referencial e agora para lembrar o nome, eita, craque da sonoplastia. Mas quando você estiver ali no centro da cidade, procure ali o restaurante e Pizzaria da Vitória, onde você vai encontrar os melhores sabores. E nós estamos, mais uma vez, aqui falando a respeito do Evangelho, que é o poder de Deus. Pessoal, fico empolgado, porque o Evangelho, que é o poder de Deus, olha só, é o poder de Deus, o poder que criou, o poder que fez todas as coisas. Todos nós sabemos que o poder de Deus é o maior poder e que não tem nada que possa atrapalhar, ou seja, medir força com ele e vencer. O que me deixa empolgado, que é a causa do meu ministério, aonde eu dediquei a minha vida, é a causa também de eu estar aqui, é fazer você entender, você que está sofrendo, você que está agonizando, você que está, sei lá, triste, sendo vencido ou dominado na sua vida pessoal, na vida familiar, seja lá como enfermidade ou com qualquer outro mal, você que acredita em Deus, você ainda não entendeu que esse poder de Deus entregou para você, pôr em funcionamento para você. É isso que muda a história de uma pessoa, mudou a minha. Eu tenho 24 anos aprendendo a entender mais esse poder de Deus. Olha só, aí verdadeiramente a Bíblia para mim é igual um parque de diversão, porque é gostosa, é gostoso, é uma maravilha. E os benefícios que eu já recebi do Evangelho no meu corpo, o primeiro benefício que eu recebi do meu corpo foi a cura do meu corpo. E a cura do meu corpo aconteceu exatamente porque eu toquei no Evangelho. E o que é natural, a princípio, quando você toca no Evangelho, ou quando o Evangelho alcança você, é a partir de terceiros, é a partir da fé de outros, né? Isso é que é bom, né? Isso é como se aplica o amor. Eu não tinha o menor conhecimento, eu não tinha discernimento, mas ouvi o Evangelho, criei no Evangelho e respondi o convite para ir a uma igreja e fui à igreja. E quando eu fui à igreja, respondi o convite para ir na fila de oração, fui na oração. E na medida que as pessoas iam andando para frente, eu também ia indo. E quando chegou a minha vez, eu fui curado. Então foi o Evangelho que me curou, a partir daquele agente do Evangelho que esteve ali. Mas eu respondi o Evangelho. Você também precisa responder o Evangelho. Só que na medida que o tempo foi passando, eu fui entendendo, como até hoje continuo entendendo. Se eu viver, eu quero viver aí, sei lá, eu acredito que eu estou vivendo craque da sonoplastia aí. Eu estou encerrando o primeiro tempo da minha jornada, né? Eu sou um menino, nós somos um menino, né? Eu estou encerrando o primeiro tempo da minha jornada. E eu quero, o craque da sonoplastia,
no segundo tempo botar pra cima mesmo, ir pra cima pro ataque, fazer o gol, e não quero errar mais, eu quero acertar mais. O que tinha de errar já errou no passado, não é isso? E quando chegar o craque da sonoplastia, o final do primeiro tempo ainda tem mais uma prorrogaçãozinha, né? Mas se todos os dias a gente aprender um cadinho, ainda não vamos descobrir ou explorar tudo que tem para nós explorar, porque o poder de Deus é muito grande. Não é verdade? Mas o que eu já descobri já mudou a minha vida. Só que tem muito mais. E o que eu estou aqui é revelando para você. E olha só, aqui no capítulo de Romanos, capítulo 1, e o verso 16, dê atenção aqui, em nome do Senhor Jesus, dê atenção aqui. Essa palavra eu creio que está entrando em todos os lares de Açailândia e de outras regiões, estão entrando em cada coração. Presta atenção nisso aqui, ó. O verso 16 do capítulo 1 de Romanos. Primeiro deixa eu encontrar aqui, achei. Pois não me envergonho do evangelho, por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. Agora presta atenção, para a salvação de todo aquele que crê. Presta atenção, o evangelho não diz assim. Aqui não está dizendo assim: o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que Deus escolheu. Não, não é. É os que crê. Então vê que é você que tem que crer, não é Deus que tem que crer. O evangelho, que é o poder de Deus, vai entrar em operação quando você crê. Veja que aqui não diz assim: e o evangelho é o poder de Deus, né, a serviço para salvar, para curar, para libertar aqueles que no dia que Deus quiser, quando Deus quiser. Não, o poder está bem aqui. É você que tem que ir lá. É você que tem que crer. Porque o evangelho, que é o poder de Deus, ele está disponível a todos os que crerem. Então o que você tem que fazer? Parar para ouvir, para entender, porque o crer só vem pelo ouvir. E na medida que você vai ouvindo, vai entendendo, o poder de Deus vai se ampliando dentro de você. E é quando a sua vida vai mudando. E na medida que a sua vida vai mudando para melhor, vai te permitindo mais entender mais o poder de Deus. E é aí que a tua vida fica igual um jardim, um paraíso. É um parque de diversão mesmo. Porque a maioria das pessoas que estão doentes, que creem em Deus, elas estão lá todos os dias clamando para Deus, como se a hora, o momento que vai iniciar o processo é quando Deus quiser. Você vai continuar esperando, não tem lógica. Imagina você chegar no hospital e você agonizando, doente, o médico só vai lhe atender no dia que ele quiser, na hora que ele quiser, não funciona. Não, o médico está lá 24 horas, o hospital está lá, revezando o médico para atender o paciente na medida da necessidade do paciente, no momento que o paciente chegar até lá. É a mesma coisa. É por isso que eu te digo, se você que está agonizando, enfrentando problema em sua vida, continuando e vai continuar esperando aí, olha só, você pode perder a oportunidade e esperar, e o problema não vai resolver. Você tem que tomar uma atitude. É por isso que hoje, lá em nossa igreja, nós temos um culto de socorro de Deus, que é exatamente para atender, para acudir, em um momento em que não dá tempo mais de esperar. Ontem nós contamos aqui, mostramos aqui, na nossa conversa com nossos companheiros de ministério, nossos soldados, os milagres e as maravilhas que o evangelho faz, e começando pelas suas vidas. E foi uma maravilha e uma maravilha. Dentre eles, nós mostramos casos de pessoas que estavam em estágio terminal. Essas histórias não é história de dizer, é caso real. Parte desses casos, se você entrar agora e pesquisar no Google, no YouTube, está em todas as nossas redes sociais. Você procurar milagres que aconteceram na Igreja Aliança, como existem outras igrejas alianças, se você colocar Charles Araújo, pastor Charles Araújo, que é esse filho do Deus Altíssimo que vos fala, você vai encontrar. E está lá mostrando, as pessoas mostrando o que o evangelho fez na vida delas. Pois esse mesmo evangelho, que é o poder de Deus,
que está sendo oferecido para você agora e de graça, né? Então o Evangelho é o poder de Deus. Ainda você pode pedir a sua moda boa pelo 91 74 71 96. E voltando para você viu o craque da sonoplastia? Por que eu não falo o nome da rua lá? Você viu o pastor Charles falando outro nome da rua? Você lembra o nome da rua? É meio enrolado. É meio enrolado. Não é meio enrolado, não. Não foi outro nome, porque ele foi meio enrolado, não. É por isso que eu digo logo, é o Lote da Baia. Pois é, eu vi falando aqui, mas não gravei não. É Nagibe, Montran, aí tem mais dois nomes, eu prefiro dizer ao lado da Baia. É no Parque Jardim, ao lado da Baia, entrando ali naquele furo da macaca. Não é não, Clex Sonoplastia? Fica mais prático, né? Desde que não diga que é na Bahia, né? É na Baia, ao lado da Baia, né? No Maranhão mesmo. É aqui no Maranhão mesmo. Craque da Sonoplastia, procure aquele louvor lá, Levanta e Resplandece, do companheiro Charles Araújo, porque o recado que aquele louvor dá é exatamente o que o Evangelho promete fazer, né? O Evangelho, que é o poder de Deus, foi a partir através do poder de Deus, que é o Evangelho, que Moisés abriu o mar, lá tá falando, né? Foi a partir através do Evangelho, que é o poder de Deus, que restaurou, que ressuscitou a filha de Jairo, que fez mais o quê? Que libertou aquela prostituta que tinha 7 demônios e vários outros milagres, e todos com o poder de Deus. E o poder de Deus é o Evangelho é o poder de Deus. Tá no ponto aí? Tá no jeito. Então toque, craque da sonoplastia. Levanta e resplandece ao braço do Senhor. Deus usou essa expressão se referindo à igreja. Igreja somos nós, é você e eu, braço do Senhor. Braço que abriu o mar e o povo passou. Está escrito: o Evangelho é o poder de Deus. Poder que foi entregue à igreja pelo próprio Deus. Poder que a igreja usou, que libertou os mortos, salvou multidões. Só o poder do Evangelho salva essa nação. Eu sou a única esperança do desenganado. Eu vou levar libertação aos encarcerados. A força que liberta está no Evangelho, mas ele só liberta se ele for pregado. Eu sou a única esperança do desenganado. Eu vou levar libertação aos encarcerados. A força que liberta está no Evangelho, mas ele só liberta se ele for pregado. Serve a Deus, mas se negam ir com o ministério da palavra ou da contribuição. Em cada oferta negada, uma vida morre sem salvação. Um dia vamos prestar conta desta omissão. O Evangelho é o poder que aumentou os pães, que supriu, matou a fome de uma multidão, que libertou a prostituta e que ressuscitou a filha de Jairo. E para o ladrão da cruz foi a salvação. Eu sou a única esperança do desenganado. Eu vou levar libertação ao encarcerado. A
força que liberta está no Evangelho, mas ele só liberta se ele for pregado. Eu sou a única esperança do desenganado. Eu vou levar a libertação aos encarcerados. A força que liberta está no Evangelho, mas ele só liberta se ele for pregado. A força que liberta está no Evangelho, mas ele só liberta se ele for pregado. A força que liberta está no Evangelho, mas ele só liberta se ele for pregado. Já já, você ouve mais músicas aqui. Na hora de desfrutar dos melhores sorvetes com a família e amigos, é na Oba Oba Sorvete. Lá você encontra mais de 30 sabores de sorvetes. E o seu sorvete favorito, com certeza está lá na Oba Oba Sorvete. Então não perca tempo. Peça já o seu pelo fone 9998 44 1 55 60. Oba Oba Sorvete, aberto todos os dias de 1 da tarde às 11 horas da noite, na Rua Bonaire, no centro da cidade. Programa Aliança Sertaneja, aqui só toca as boas. Restaurante Pizzaria Vitória. Temos assado de panela, carne de porco, frango, cozidão com macaxeira, panelada, peixe frito, fígado acebolado, arroz branco e arroz baião. E temos pizza com os seguintes sabores: frango com catupiry, frango com queijo, mista, apimentada, portuguesa, presunto e carne de sol. Preço único, R$30. Restaurante Pizzaria Vitória, Rua Tácito de Caldas, Centro. Fone 9999 147 14 29. Restaurante Pizzaria Vitória. Falou e disse, dona Lili. Atenção, amigo cliente. O Mercadinho Filezão ampliou para melhor lhe servir. Lá você encontra tudo o que você precisa: gêneros alimentícios, carne bovina, carne suína, frango, linguiça, verduras e frios em geral. Tudo com um bom atendimento e um preço camarada. Então você aí dos bairros Colinas, Leolar, Flávio Dino e Bairro Azul, o Mercadinho Filezão está bem pertinho de você. Na BR-010, no Bairro Azul. Fone 9999 146 46 15. Mercadinho Filezão. Já estamos de volta com o nosso programa Aliança Sertaneja, o nosso encontro marcado de todas as manhãs, de todos os dias, aqui pelo microfone da FM Esperança 87,9. Mas você pode também nos assistir pelo Facebook, além do aplicativo do rádio e no próprio rádio, no carro, em vários lugares você pode nos assistir, até em Marte. Então faça como o meu sobrinho que está nos assistindo. Lá não é nas Casas Brancas, não, é lá, deixa eu me lembrar aqui, é lá no 50 Bis. Meu sobrinho Juscelio está nos assistindo a partir através do Facebook. Um abração pra você. Você é um guerreiro, meu sobrinho. E esse meu sobrinho que está nos assistindo é um exemplo prático, craque da sonoplastia, do que o Evangelho pode fazer. E como o pastor Charles falou ontem, você precisa se fortalecer antes, para que, por acaso, você for enfrentar um problema de adversidade, você tem a quem recorrer, você sabe que recorrer, não é? Porque o Evangelho está ali, mas as pessoas não sabem, não vai buscar. Esse meu sobrinho, o que é que aconteceu agora recentemente? Craque da sonoplastia. Ele estava trabalhando na época, deixa eu me ver, não foi na época foi o ano passado, tá fazendo ano, foi na época do milho do ano passado. Ele estava naquelas máquinas que pulveriza a roça, né? A roça de milho. E quando eles começam assim, eles, até onde eu sei, que eu não sei muito dessa área, só pode parar quando termina, né? E aí, certo que ele parou lá de madrugada que ele parou o serviço lá. Então de madrugada ele veio para casa. Então ele tava vindo para casa, aquelas estradinhas ali aqui mesmo, aqui pertinho, perto dos 50 Bis, você conhece aqui. As estradinhas lá são boas, rapaz. E ele tinha comprado uma coca
e tinha bebido parte da coca e vinha com aquela coca, botou na moto assim, né? Eu tô falando de coca porque se acredita que foi a coca que atrapalhou um pouco ali. Aí, o que acontece? Quando tá no inverno, que os carros passam, fica aquelas valas, não fica aquelas valas? Fica. E de noite não tem muita percepção pra gente perceber. É tudo isso que eu estou falando aqui, é mais ou menos o que a gente deduz que aconteceu, porque ele mesmo não sabe explicar. Então a gente deduz que pelo balançar da coca, ele bateu naquela barreira daquelas valas e a moto desequilibrou, e ele não vinha muito devagarzinho não. Né? Um cabra novo, né? E um cabra que gosta de andar. Os cabra novo gosta de voar. Gosta de andar meio. Me parece que era no Ambrose. Era no Ambrose, né? E aí, o que aconteceu? O camarada não apareceu em casa e todo mundo começa a ficar preocupado, né? Mas assim, tipo assim, já se esperava que ele poderia não vir aquela noite. Por isso que tardamos procurar ele, né? Só que quando amanheceu o dia, que a esposa dele andou alerta que não tinha chegado, né? E aí, obviamente, todo mundo ficou preocupado. E cadê o homem? Cadê o homem? Certo que um rapaz, um conhecido do meu irmão, do Antônio Galego, que mora lá, muito conhecido, encontrou o corpo. Ele havia uma moto e o corpo desapagado, desacordado, lá no MI. Isso já era pela parte da manhã. Não é? Pela parte da manhã. E aí, quando ligaram pro meu irmão, que o meu irmão foi lá ver ele, o meu irmão pegou ele achando que se tratava pegando um corpo apenas. Porque ele estava desapagado, o rosto muito inchado, deformado, tanto é que a princípio o rapaz não conheceu. O rapaz deduziu que sabia da história e tudo mais. O rapaz deduziu que fosse ele. Aí o meu irmão foi lá e se comprovou que era ele, conheceu que era ele, e aí colocou na caminhonete e trouxe diretamente para cá. E ele levou para o hospital. Até então apagado totalmente, né? E aí foi quando todos nós que ficamos sabendo, nós somos crentes, né? Obviamente acreditamos em Deus, e todo mundo acionamos a Deus, né? Abençoamos um óleo, ungimos um óleo e foi dado para levar para lá, porque também não podia. Só a mãe dele, que é a minha irmã Tuísa, a moça que está lá ajeitando o curral, a mulher do queijo, a mulher do queijo. E que tinha acesso. E lá, certo que foi aquele aperreio, ninguém tinha a menor noção, sabe? Mas a gente fortalecendo um ao outro, olha, vai dar tudo certo, porque Deus é o Deus da vida. E sabia sim que ele tinha quebrado o rosto, estava todo deformado, resultado da história. Os primeiros diagnósticos não eram nada bom, porque se ficasse curado, provavelmente ficaria com sequela. E tá lá, um cabra duro, voltou a trabalhar normalmente, sem sequela nenhuma. Amém. E todos nós somos convictos que é por causa da nossa fé no Evangelho, que é o poder de Deus. Amém, amém. Hebreus 11:1, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem, né? É isso aí. Porque Deus, ele é o Criador. Ele é o Criador. Quem criou sabe, né? E nós temos vários casos de todas as espécies, que eu digo, em áreas diferentes da vida. E o ponto mais alto que eu sempre uso é o de Lázaro. Porque o ponto mais alto que um problema pode levar o homem é uma morte. Né? No caso do meu sobrinho, o corpo dele ainda estava composto. E de Lázaro estava decomposto. Mas mesmo assim, para Deus se tornou possível. Então tudo isso está na Bíblia, craque da sonoplastia, é para nos inspirar, para nós sabermos que nós não estamos só. E não só sabermos que não estamos só, mas saber que nós estamos lidando com o Criador, com o poder. Ontem também, eu estava lá em casa às 3 horas da tarde, quando eu estava saindo, quando um carro foi parando lá na frente, baixou os vidros, e eu me aproximei. E quando eu fui me aproximando, já fui conhecendo do que se tratava, fui reconhecendo a pessoa. Lembra, o craque da sonoplastia, de um pai que eu contei o caso aqui, que a filhinha dele começou a passar mal, levou para o hospital aqui, e ele deixou a filha no hospital e correu até a igreja, que nós oramos pela criança? Eu lembro. Nós tínhamos conversado a respeito do assunto,
pra gente não falar muito até ver passar aquele período para saber o resultado real. Mesmo a gente sabendo que Deus, ele é 100% confiável, né? Mas todo o nosso cuidado é em relação a nós mesmos, né? O ser humano, né? O fato é, ontem aquele pai voltou exatamente para agradecer a Deus e para mostrar a filhinha. Tava ele, a esposa dele e as duas filhinhas dele, dentre elas a recém-nascida, que agora já tem o quê? Acho que já tem mais de 30 dias. Tem mais de 30 dias, acho que já tem uns 60 dias. Então o evangelho, claro que não, pastor, aonde ele entra, aonde ele vai com o poder de Deus para curar, para restaurar e para abençoar. Então, o maior investimento que uma pessoa pode fazer, o craque da sonoplastia, é conhecer o evangelho. É conhecer o evangelho. Né? O diabo, que eu ia dizer que ele não é nada besta, mas ele é muito besta, porque se ele não fosse besta, ele não tinha encarado o próprio Deus, difamado o próprio Deus. Mas a gente sabe que ele distorceu as coisas e faz a gente achar o evangelho uma coisa difícil demais ou chata demais, uma coisa, sei lá, que não é boa, que não tem uma pessoa ao ir para o evangelho, é aquela questão. A gente ser crente, né, não pode fazer nada, inclusive eu tenho visto essas pessoas nas redes sociais, pessoas sem noção nenhuma, brincando com isso e a partir através da imagem de uma criança, né? Aí esse dia eu não sei se você já viu também uma criancinha aqui nas redes sociais falando: rapaz, ser crente é ruim demais, a gente não pode, começou com o tamanho, não pode fazer isso, pode fazer isso. E fazer o que da vida? O que é que sobra depois disso? Essa é a imagem que o mundo passa, né? A imagem que o mundo passa. Enquanto isso, a verdade da força do mal, por as pessoas se afastarem do evangelho, é o que se vê: dor, sofrimento, destruição, porque ele só veio para matar, para roubar e para destruir. Não é verdade? É por isso, pessoal, que mais uma vez, ia falar alguma coisa? Lá em Filipenses 4:3 fala: tudo posso naquele que em Cristo que me fortalece, né? Tudo eu posso nele que me fortalece. Que a maior doença é a morte, né? E na Bíblia se registra assim, 10 pessoas que morreram foram ressuscitadas através de Cristo, sendo 3 no Antigo Testamento e 7 no Novo Testamento, né? Exatamente. E é coisas que médico nenhum, ciência nenhuma, remédio nenhum não resolve, não soluciona, mas a pequena fé do tamanho de um grão de mostarda pode se ressuscitar. Então, todas essas pessoas que foram ressuscitadas foi com o poder de Deus, que o poder de Deus hoje é o evangelho que está em nome do Senhor Jesus. Esse poder não foi levado para a glória, não. A glória é o centro do poder, mas o poder, ele veio para nós na pessoa de Jesus. Antes de Jesus, você vê um homem como no caso Elias, Eliseus, que ressuscitaram pessoas, ressuscitaram com o poder de Deus. E a Bíblia afirma que em Cristo foi aperfeiçoado. A glória de Cristo é maior do que a glória de Moisés e Elias. Então está disponível a todos os que creem, que é exatamente isso que Paulo está falando. Eu não me envergonho, disse Paulo, do poder do evangelho. Paulo também ressuscitou pessoas. Uma criança caiu, né, lá de cima e ele ressuscitou. Então em nossos dias tem muitos casos de pessoas que ressuscitaram. E para ressuscitar só precisa alguém crer, né? Alguém crer. Então, meus amados irmãos, é por isso que eu estou lhe convidando hoje. Nós temos lá em nossa igreja, Aliança com o Reino de Deus, um culto voltado para fazer a pessoa, para fazer você que precisa, você que vai até lá, acreditar que não há nada impossível. E quando você acredita que não há nada impossível, verdadeiramente não há nada impossível. É verdade. Não é verdade? Vamos ouvir mais um louvor, Cláudio Sonoplastia? Vamos lá. Vamos ouvir Haja Paz com a dona Lili Araújo. É porque o negócio é assim: se os nossos irmãos não pedem, nós toca por aqui, né? É verdade. Nós toca por aqui. Haja paz. E eu desejo que essa paz que está no Evangelho entre em cada lado de Açailândia, entre em cada coração, entre em cada ser humano que precisa dessa paz, porque o Senhor Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Então toca, craque da sonoplastia.
dentro dos teus muros, e prosperidade nos teus celeiros. Haja honra na tua família, reis e rainhas dentre os teus descendentes. O mesmo Deus que disse haja terra é o Deus do Salmo 122. Ele ergue do pó o necessitado. É assim que diz o Salmo 103. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus celeiros. Haja honra na tua família, reis e rainhas entre os teus descendentes. Tudo foi formado pela palavra que disse haja noite, haja dia, e assim se fez. E é pela palavra que eu trago a realização dos teus sonhos. Eu ministro na tua casa, haja o casamento abençoado, haja filhos honrados e obedientes. Eu trago pastos verdejantes e águas tranquilas para a tua família. O Senhor Jesus disse: a minha paz eu te dou. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus celeiros. Haja honra na tua família, reis e rainhas entre os teus descendentes. Nação poderosa são teus descendentes. É assim que diz o Salmo 112. Nenhuma praga chega em tua casa. É assim que diz Salmo 91. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus celeiros. Haja honra na tua família, reis e rainhas dentre os teus descendentes. Haja paz, haja paz, haja paz, haja paz dentro dos teus muros. Já estamos de volta com o nosso programa Aliança Sertaneja. Hoje é terça-feira, 13 de junho, é dia de você mudar a sua vida. E mais uma vez, lembrando você que nós temos o apoio do nosso amigo Filhazão e da nossa amiga Vitória, lá do restaurante Pizzaria Vitória, como também da nossa amiga Val, lá da Oba Oba Sorvete. Muito obrigadão e a cada um de vocês. Mais uma vez aí, falando com meu sobrinho, você é um cabra vencedor, você é um menino bom, um menino de Deus. Continua crendo em Deus, continua inclinando para o caminho do bem, e você será uma pessoa muito bem sucedida. E a recompensa disso, além de você viver em paz, viver e ter a salvação, você verá a sua família vivendo bem, inclinando verdadeiramente para o caminho do bem. É uma das maiores dores, eu sempre falo isso em minhas ministrações. Muitas vezes o pai ou a mãe erram, ou ambos erram, na hora de investir em valores, em princípio para a sua família, e pagam alto preço vendo a sua família sendo destruída ou inclinando para o caminho
do erro, não compensa. O erro nunca compensou e nunca irá compensar. Então, você que está nos ouvindo, incline para o caminho do bem, porque é o bem que compensa. Olha só, pessoal, e eu vou continuar falando a respeito do Evangelho, que é o poder de Deus, e revelando para você ir entendendo a respeito do Evangelho. Você precisa entender que Deus, ele é Espírito, e que o nosso adversário também é Espírito. E que Deus, que é Espírito, ele é a origem e o mantenedor da vida. E esse Deus que é Espírito, que é o mantenedor da vida, a sua vida está em nosso mundo, se tornou acessível a partir da compreensão, da leitura da sua palavra, da Bíblia, que é o Evangelho. O Evangelho não é outra coisa senão o poder de Deus. Mas você pode todos os dias ir numa igreja e não tocar no Evangelho. Por quê? Se alterar alguma coisa do Evangelho, tira a sua eficácia, porque o Evangelho, ele é a verdade, não a verdade da pessoa que está pregando. Claro, aí é uma outra questão, que a pessoa que é o agente do Evangelho, obviamente, ele precisa também ser verdadeiro, como também ser correto, ser o justo, ser uma pessoa honesta e por aí vai. Mas o Evangelho, que é o poder de Deus, ele é a verdade de Deus a respeito de quem é Deus e a respeito do plano da salvação e a respeito de quem somos nós. E o mesmo Evangelho, que é o poder de Deus, que está acessível a nós, que é Espírito, revela o diabo, que é a morte, que é o engano, e que esse diabo, que é a morte, que é engano, ele também chega até nós a partir de informações. E são essas informações que nos formam uma crença, que nos forma uma opinião. E essa informação que nos forma uma opinião, que nos forma uma crença, não sendo ela a verdade, ela é a mentira. E não sendo ela a verdade, que é a mentira, também não é a vida. Então ela é a morte. Por isso que o diabo só veio para matar, roubar e destruir. E é isso que a Bíblia diz. Deixa eu até ler aqui, eu estava aberto aqui. Deixa eu ler aqui um pouquinho e depois nós vamos lá para 2 Coríntios. Deixa eu ver minha hora aqui. Porque aqui em Efésios capítulo 6 e o verso 10, é onde fala que quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que pudesse ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, sim contra principado, contra potestade, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças infernal da maldade nas regiões celestiais ou nas regiões espirituais, ou seja, nas regiões do Espírito, das palavras, porque as palavras, elas são condutores de vida ou de morte, elas são Deus ou são o diabo, ou veio de uma fonte ou veio de outra. Então são as palavras que transportam, né? Então nós que somos o instrumento, somos os seres que raciocinamos, que pensamos, que meditamos, a partir do que nós ouvimos, vamos formar uma ideia, né? uma crença. Então, é por isso que quando nós conhecemos a verdade, que é o Evangelho, que é a verdade, após conhecermos, nós vamos identificarmos as palavras que não são a verdade, que, portanto, é aí que está a nossa luta, é aí que está a nossa atenção. Porque se nós crermos em outra coisa que não é verdade, aquela coisa que não é verdade, nós vamos passar a crer. A nossa verdade passará a ser a partir dela. E ela não sendo a verdade de Deus, nela não tem vida. Mas isso se torna uma barreira. Isso se torna uma fortaleza. Que é aí que, segundo aos Coríntios, está também esclarecendo a esse respeito. Deixa eu procurar aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 10. A partir dali do verso 3, que fala sobre as fortalezas, né? Fortalezas. Deixa eu ler aqui. Porque, deixa eu ver se é aqui mesmo, estou segundo aos Coríntios. Porque, embora andando na carne, mas a nossa luta não é contra a carne. Porque as armas da nossa guerra, ou da nossa milícia, ou da nossa batalha, não são carnais,
mas sim poderosa em Deus para demolir ou destruir fortalezas, anulando sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, veja só, aqui o mesmo Paulo está falando em 2 Coríntios, o mesmo que ele falou lá em Efésio. E ambas falam que a nossa luta não é contra a carne, é contra o ser humano. Porque o que de fato mata o homem não é o homem. O que mata o homem é exatamente o desvio de Deus. E Deus é a verdade, Deus que é espírito. Então, quando nós conhecemos a Deus, conhecemos o Evangelho, nós entendemos que o Evangelho, que é o poder de Deus, que é a verdade, que é a justiça do céu, que é confiável, e que esse plano lindo, maravilhoso, elaborado pelo próprio Deus, que é verdadeiro, que é justo, que é fiel, que você não deve desconfiar dele de nada. Então, ele foi humanizado em Jesus. Vamos usar esse termo. Jesus foi aquele que veio mostrar a eficácia, o poder desse plano maravilhoso. Então, Jesus, ele foi aquele que humanizou Deus. E ele foi o resplendor exato da glória de Deus. Então, Jesus, que humanizou Deus, ele estava ali fisicamente, mas a consciência dele estava firmado nessa verdade, que por ele estar firmado nessa verdade, era como se ele estivesse ao mesmo tempo, era como não, é exatamente isso que ele falou quando questionado pelos fariseus, quando ele disse, olha, antes de Abraão eu sou. Veja que ele não disse eu serei, eu sou. Então aquele Jesus que estava afirmando isso não era o físico, porque o físico era o mesmo Jesus, mas agora estava ali humanizado, e aquele humanizado era temporal. Mas quando ele falou que eu sou, porque ele sempre foi, ele foi quem? O soberano absoluto. Então essa consciência, essa certeza, esse nível de clareza, e que ele estava unificado ao próprio Deus, ao próprio Criador, foi esse que ele disse, olha, eu sou. Antes de Abraão eu sou, porque ele sempre foi. Ele não tem uma origem e um fim, ele sempre foi. Então tudo que aconteceu de poder, de grandiosidade, foi ele que fez, ele sabia disso, mas agora ele estava ali humanizado. Então, quando eu entendo isso, e eu me afirmo nisso, eu sei que aquela mesma essência eu sou, está em mim agora. Eu sou aquela essência, porque eu estou conectado a ele. Veja, a respeito do Evangelho e de tudo que o Evangelho diz assim, ó, nós somos destituídos, destituição é separado de Deus. Mas em Cristo nós somos restituídos.